Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, essa é a tua palavra e declaramos o poder transformador dela, porque o Senhor diz que somos transformados de glória em glória, a tua própria imagem, Senhor. Que nesta noite tu possas usar o pregador com graça, com sabedoria, que esse lugar, ó Deus, possa ser tomado realmente por uma fome tão grande da tua palavra. Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E ó Deus, temos nas nossas mãos a tua palavra, que nesta noite ela nos alimente, ela nos edifique, ela nos console, ela nos exorte. Conceda, Pai, ao pregador a unção do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que este não seja um momento de entretenimento espiritual, mas um momento, ó Pai, de comermos da tua bendita palavra. Senhor, aqueles que estão em suas casas participando desta reunião, Senhor, que eles também tenham a vontade de tomarem suas Bíblias para acompanharem a mensagem e serem edificados, e que nesta noite todo o propósito que tu tens para cada coração que está aqui, que essa pessoa ainda não está vivendo essa realidade do teu propósito, possa acontecer, que ela venha conhecê-lo mais e mais, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nessa noite eu quero tratar de um dos temas mais delicados da Bíblia. A Bíblia toda ela é tão importante, toda ela. Não existe uma parte que você possa dizer assim: não, isso não é para mim. Deus nos deu a palavra para conhecê-lo, conhecer o coração dele, os propósitos dele para a nossa vida. Mas ele nos dotou de algo, que é a liberdade. Os teólogos chamam liberdade de livre-arbítrio. Mas o que é esta liberdade? Basicamente, olhe para a sua mão, olhe para ela. Você tem em suas mãos o poder da decisão. Você é quem decide. Você é quem decide: arrependimento ou morte. Hoje nós vamos falar sobre isso. Você é quem decide: arrependimento ou morte. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Quando você lê todo o capítulo 12, Jesus está ali falando, fazendo sinais, prodígios. Mas há um momento quando ele entra no capítulo 13. E no capítulo 13, os 9 primeiros versículos são fundamentais para que você entenda o que significa. Que nós é que decidimos: ou há arrependimento ou vai haver morte. Tudo é uma questão de escolha. Preste atenção. Lucas 13, o verso 1 diz: naquela mesma ocasião, ou seja, qual ocasião? Que Jesus estava falando, operando. Não há uma separação, não há uma separação. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais
que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Entre o verso 5 e o verso 6, parece que há um hiato, uma separação aqui, mas essa separação é apenas didática. Jesus está ligado, ele continua falando. Ele está falando no verso 5 o que ele acabou de falar. Eu não eram, se não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. E ele vai mostrar nessa parábola aqui que aqueles que não se arrependem vão perecer. E esta parábola é exatamente o foco em cima dessa questão. O verso 6 ele diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Você é quem decide: arrependimento ou morte. Faça assim, aponte para o seu irmão assim. Só que quando você faz assim, olha, você aponta um dedo para ele, aponta um para Deus, e quantos para você? 3 para você. Não é assim? Então aponte para o seu irmão e diga: você... Não, tem gente que não está fazendo. Eu quero ver todo mundo fazendo, hein? Então eu vou chamar você para vir fazer sozinho aqui para mim, hein? Vamos fazer juntos? Você é quem decide: arrependimento ou morte. Agora não esqueça, você apontou um dedo para ele, apontou um para Deus e 3 para você. Quando você olha aqui na Bíblia, aqui existe a notícia de 2 tragédias. O verso 1 diz da primeira tragédia. Naquela ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Era a matança dos galileus no templo por Pilatos. A segunda tragédia está aqui no versículo 2. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A outra tragédia está aqui no versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Havia uma noção errada de que a morte violenta estava realmente ligada a um grande pecado. A torre que caiu e matou 18, aqueles 18 morreram porque tinham grandes pecados. Aqueles outros, aqueles galileus que Pilatos matou e misturou o sangue deles ali no sacrifício no templo, eram julgados e diziam, eles eram excomungados, eram mais miseráveis, eram mais pecadores, mas Jesus refuta e diz que a desgraça dos outros não pode ser de forma alguma motivo de orgulho, nem de um julgamento cruel. Quantas vezes pessoas dizem assim: ah, bem feito, eles mereciam, eles precisavam daquilo. Não, aqui Jesus está falando que é uma advertência para nós não criticarmos.
nós devemos olhar para os desastres da vida: terremotos, assaltos, sequestros, assassinatos, falências, enfermidades, desastres, como um constante chamado de Deus a uma única coisa: ao arrependimento. Ao arrependimento. Quando você lê os jornais, quando você ouve notícias tão desastrosas, quando algumas vezes na televisão você percebe tantas situações assim, como essas aqui, e críticas e mais isso e mais aquilo, é tão estranho que muitas vezes nós estamos mais interessados no destino dos outros do que na nossa própria condição. Muitas vezes ficamos tão preocupados com os outros, igual os discípulos. Um deles perguntou para o Senhor, dizendo assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Como Pedro volta para o Senhor um dia, olha para João e disse: e este, o que vai acontecer com ele? O arrependimento, tudo que Deus quer é o arrependimento. Tudo que Ele quer é o arrependimento. Se você está vivo, se seu coração continua pulsando, não é porque você tenha tanta saúde ainda, é porque Deus te chama ao arrependimento. A palavra diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes, aqueles que se prostram diante de Deus, aqueles que olham e dizem: Senhor, eu preciso de Ti. Não para aqueles que enchem o peito, cheio de empáfia, e diz aqueles 18 que a torre caiu por cima deles, é porque eles eram isto, era aquilo outro. Não. No livro de Amós, você vai voltar aqui para Lucas, mas eu queria que você lesse em Amós capítulo 4, do versículo 6 até o 8. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque muitas vezes quando você vê determinadas coisas que você pode colocar o carimbo de desgraça, aquele carimbo assim de desastre, aquele caminho assim que você diz assim: que coisa tão terrível. Por quê? Amós, ele fica no Velho Testamento, ele fica antes de Obadias e exatamente depois de Joel. Você pode olhar no índice, se você não tem muito costume com a Bíblia. Na primeira página da Bíblia, a segunda você encontra o índice. Se a sua Bíblia for igual à minha, na página 1177. Amós capítulo 4, verso 6. Agora, como eu preciso que todos os irmãos leiam, se você que já achou, o colega do lado seu não achou, abra a Bíblia, ajude ele a achar aí. Isso, eu estou vendo o irmão ajudando outro a achar. Não é no Novo Testamento, não, é no Velho Testamento. Quem já achou, levante a mão. Isso, sem constrangimento. Quem não achou ainda, levante a mão, que nós vamos ajudar você. Isso, olha lá, algumas mãos estão levantadas. Isso. Semana passada eu ouvi de um irmão dizendo: a esposa está grávida e não pode participar tanto das reuniões por naqueles momentos mais delicados. Então ela participa pela televisão. E ela diz: pastor, nós ficamos na sala assistindo e tudo que o senhor fala nós fazemos. Na hora que o senhor fala para ficar em pé, a gente fica em pé. Na hora que é para aplaudir, a gente aplaude. Na hora de orar, a gente ora. Na hora de abrir a Bíblia, a gente abre. Na hora de falar: esta é a minha Bíblia. Ou seja, então aqueles que estão em casa, abram também. Amós capítulo 4, versículo 6. Diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Verso 8: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e de vossas oliveiras devorou ao gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz das manhãs trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. É tão interessante que aqui nós encontramos fome, seca, pragas, doenças, guerras, terremotos. Mas se você encontrar, quantas vezes existe essa expressão? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No versículo 6, fala da fome. Vos deixei de dentes limpos, não tinha nada para comer. Dentes limpos, fome. No verso 7, além disso, retive de vós a chuva seca. O verso 8 diz: não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Pragas, olha no verso 9: feri-vos com crestamento e a ferrugem, praga, não vos convertestes a mim. Enviei a peste, doenças, guerras, terremotos, contudo não vos convertestes a mim. E o verso 11: contudo não vos convertestes a mim. Deus usou todos os meios para chamar o povo ao arrependimento. O arrependimento é o portal para a vida. Grave isso, fale comigo. O arrependimento é o portal para a vida. Queridos, quando nós deixamos de atender a voz de amor, quando nós deixamos de ouvir a voz de tanta misericórdia do Senhor, a voz tão carinhosa do Senhor, a voz tão meiga do Senhor, Ele nos ama tanto, 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 que Ele vai usar a vara da disciplina. E a vara da disciplina é exatamente com um propósito, para nós nos voltarmos para Ele. Existem pessoas que Ele chama com amor, Ele chama com amor, chama. Mas quantas vezes não vos convertestes a mim? Era o lamento do Senhor. E muitas vezes as pessoas se voltam para Ele naqueles momentos assim extremos da vida, naqueles momentos assim, quando tem que haver como que uma catástrofe, para ele acordar, para ele perceber a necessidade que ele tem. Quantas vezes nos descuidamos? Você olha para o sol, para o céu, vê as estrelas. Um irmão disse uma frase que aquilo me ficou falando tão forte. Ele disse: quando o sol apagar, por ter consumido tudo que ele é, e para acontecer isto vai levar trilhões, quatrilhões e quatrilhões de milhões e milhões de milênios para acontecer. Quando o sol apagar, quando as estrelas apagarem, a eternidade mal terá começado.
a nossa vida, ela é tão curtinha. E nós estamos aqui, nossa peregrinação, quando alguém atinge 100 anos, vira manchete de jornal. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas o amor do Senhor é tão grande. Ele chama, Ele chama, Ele chama. Jesus disse aqui para os judeus: se vocês não se arrependerem, vão perecer igual os galileus, esmagados por Pilatos. Se vocês não se arrependerem, vão igual aqueles que foram soterrados no desabamento lá da Torre de Siloé. Existe um mal que está trazendo perigo a vocês. Se vocês não mudarem de vida, esse mal será inevitável. Esta parábola, olhe para a Bíblia, do versículo 6 até o versículo 9, é para mostrar, para explicar a necessidade urgente do arrependimento. É para dizer que você ainda tem uma chance de Deus antes de acontecer uma tragédia. Deus ainda está disposto a lhe dar uma oportunidade. Esta parábola que está aqui é exatamente o Senhor falando sobre isto. Se você não se arrepender, você vai se perder. Todos igualmente, todos vão perecer. Então esta parábola aqui, ela é de suma importância. Então eu quero que você leia ela novamente comigo. Vamos falar juntos o versículo 6. Se você olhar o verso 3, o que diz? Como termina o versículo 3? Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos falar juntos? Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O versículo 5, como que Jesus termina? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então ele vai mostrar agora nesta parábola, e a parábola é uma historinha que ele contava, era uma ilustração, exatamente para ficar gravada esta mensagem. Leiam comigo, verso 6. Então, vamos falar juntos? Então Jesus, não, vamos ler juntos, bem bonitos, hein? Vamos ler, os de casa lendo também. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Vamos ver algumas lições desta parábola agora. A primeira lição: os privilégios importam em responsabilidade. O homem plantou uma figueira. Plantou uma figueira na sua vinha. A vinha, ela é apenas o quê? A vinha produz uva. A figueira produz figos. Só que lá em Israel, eles plantam a videira assim, rastejando no chão. Tão interessantes. Aqui nós temos o costume de plantar em cima assim de estaleiros, não é assim? Mas lá o terreno era próprio. A videira, ela floresce na melhor terra. Tudo é fértil ali, tudo é fértil. Mas ele plantou exatamente no meio da videira. Ele plantou o quê? Uma figueira. Só que a figueira, ela cresce, é linda. Quando ela está assim cheinha de folhas, você pode chegar, porque ela está dizendo assim: olha, eu estou cheio de frutos, venha colher os meus frutos. As folhas da figueira testificam exatamente esse momento, que ela está cheia de frutos e que ela está no ponto para ser colhida. E o dono, quando viu aquela figueira cheia de folhas, linda, ele foi para colher os frutos. A qual não foi a surpresa? Não tinha fruto nenhum.
Aí ele chama o viticultor, aquele que cuidava ali, e diz assim: faz 3 anos, todo ano eu venho colher fruto, todo ano eu venho buscar figo e não encontro. Pode cortá-la, pode cortá-la. Aí o viticultor diz: não, meu senhor, deixe, vamos dar uma chance, mais um ano, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo. E ele disse: olha, tudo bem, se vier a dar fruto, bem está, mas se eu voltar e não encontrar fruto, pode cortar. Vamos ver os privilégios. Todo privilégio importa em responsabilidade. A figueira, ela foi plantada. Não foi um passarinho que passou por lá e deixou um cocôzinho com semente e virou ali uma figueira. Não, ela foi plantada. Fale comigo: plantada. Outra vez: plantada. Jesus Cristo disse em Mateus 15:13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aquela figueira, ela não estava ali por acaso. Como você também, meu irmão, não está aqui por acaso. Você faz parte do plano eterno de Deus. Ele escolheu você, Ele salvou você, Ele transformou você. Você foi plantado. Você não está vivendo por um fruto de acidente. Não é assim. Ele plantou você. Ele plantou você. Talvez você diga: pastor, o senhor não me conhece, eu nunca vi meu pai na vida, eu sou fruto de uma noite que a minha mãe teve com um homem, ficou grávida, eu nasci, ela nem sabe quem é. Pode ter sido não um plano daquela mulher nem daquele homem, mas você nasceu plantado dentro do propósito de Deus. Você diz: eu queria ter nascido na Finlândia. Lá todo mundo, sabe, o salário mínimo lá não existe, mas todo mundo lá é milionário. Querido, mas Deus fez você nascer aqui, no Brasil. Era o projeto de Deus para a sua vida. Você foi plantado. Essa figueira, ela foi plantada. Quando você se vê alguém que Deus planejou, sonhou, você está vivo porque Deus continua tendo um propósito, um plano, um ideal para a sua vida. Você não é fruto do acaso, não é fruto do acidente. Você não é porque um dia sua mãe falou assim: você nasceu porque a pilha falhou. A pílula falhou, não é a pilha não, quem sabe a pilha também. Mas você nasceu. Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode dar um aplauso. Deus sonhou com você. Deus tem um propósito para a sua vida. A figueira, ela foi plantada. Eu fico imaginando, tudo lá era rasteiro, era vinha, e plantou algo diferente ali. Você vai fazer diferença. Você vai fazer diferença. Quando você nasceu, quando o primeiro choro foi ouvido, sabe aquele choro, ué, ué? Era você dizendo, Deus falando: filho, você vai fazer diferença. Quando cada criança nasce, o choro é igual, mas o Senhor interpreta aquele choro quando você diz: eu vou fazer diferença. Você está vivo para fazer diferença. Você foi plantado pelo Senhor. Você foi plantado pelo Senhor. E isto tem que calar profundo no seu coração. Em segundo lugar, a figueira estava num lugar de destaque. Ela estava no meio da vinha. Deus também nos deu um lugar de honra. Nós não somos nós não somos cauda, nós somos cabeça. Nós somos filhos, nós somos herdeiros,
Nós somos luzeiros no mundo. Nós somos o povo que dá sentido à existência do mundo. Queridos, nós somos sal, somos luz, somos perfume. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ou seja, quando você se vê, quando você está na sua sala de aula, você ali é o destaque. O destaque é você. No seu local de trabalho, o destaque é você. Na sua família que ainda não tem o Senhor, o destaque é você. Você precisa se ver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isto. Ou seja, no meio daquela vinha, quem olhasse de longe ia ver o quê? Uma figueira. Olhava e via uma figueira. Ela sobressai, é destaque. Sabe, queridos, os homens podem dizer que você é nada, podem cuspir e pisar em você, mas aos olhos de Deus, Ele diz: você é meu filho. Você é meu filho. Eu tenho lugar para você. Você vai assentar comigo à mesa. Você vai comer comigo. Você vai participar da ceia do Cordeiro. Você é meu. Você é meu. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Isso é destaque, meu irmão. Ou seja, ali no meio, lá estava aquela figueira, linda, bela, cheia de folhas. O destaque. O versículo 6 continua dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira estava num solo fértil. O solo era fértil. Queridos, nós temos tudo da parte de Deus para produzir frutos. Temos a palavra, temos a oração, temos o poder do Espírito Santo. Fomos plantados junto aos ribeiros de águas. E a Bíblia diz até que nós fomos plantados em Cristo. Plantados em Cristo. Não existe solo mais fértil do que este. Não existe solo mais fértil do que este. Olhando de um modo assim, bem particular para nós aqui em Lagoinha, que solo fertilíssimo Deus tem nos dado. Quantas oportunidades, quantos momentos, a glória do Pai, cada reunião, cada momento. Que solo fértil onde Ele nos plantou. E Ele espera, nós vamos ver daqui a pouco, Ele está procurando o que? Frutos. O nosso solo é tão fértil. Quanto investimento Deus tem feito. Quando nessa noite você ouviu até do CFC, exatamente para adubar mais o terreno, mais a sua vida. São oportunidades e mais oportunidades que Ele tem nos dado. A figueira estava num solo fértil. Outro privilégio que importa a nossa responsabilidade é que a figueira tinha uma elevação ensolarada. Ela estava bem acima da vinha. Se ela olhasse para cima, só tinha o firmamento, só o céu, só o céu, não tinha nada abaixo, tudo pertencia a ela. Ela estava destacada, tão grande na aparência, beleza, pompa, a folhagem. Queridos, olhando para nós aqui de um modo particular, quanta coisa Ele tem nos dado. Um templo, pessoas tão maravilhosas como o irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda, olhe para eles. Pessoas cultas. Temos desfrutado de tantas bênçãos de Deus. A nossa posição pela bondade de Deus. O investimento, Senhor, mas com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ele quer uma coisa, Ele quer frutos. A figueira tinha maturidade. Ela não era uma figueira novinha que tinha sido plantada anteontem. Essa figueira, depois de adulta, o dono vai
vai até ela 3 anos consecutivos. Ela teve a oportunidade de produzir frutos e não produziu. Há quanto tempo você está na igreja? Há 1 ano? Há 2? Há 3? Há quanto tempo você pertence ao Senhor? Quanto tempo? Quantos frutos você já produziu? Quantos frutos você já produziu? Qual é o fruto de um cristão? É um outro cristão. Qual é o fruto de uma ovelha? É uma outra ovelha. Ovelha gera ovelhas. O pastor cuida das ovelhas para elas gerarem ovelhas. Qual é o fruto de um cristão? É um outro cristão. Quantos frutos você já produziu? Muitos estão sem frutos, secos. Outros, quem sabe, estão enterrando os talentos. O versículo 6 diz: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não achas. Deus espera fruto da nossa vida. Eu queria que nessa noite o Espírito Santo tatuasse de uma maneira irremovível no seu espírito esta expressão: Deus espera frutos da nossa vida. Coloque sua mão no peito e diga: Deus espera frutos da minha vida. Outra vez: Deus espera frutos da minha vida. Outra vez: Deus espera frutos da minha. Mais alto que você puder: Deus espera frutos da minha vida. Mais alto para Belo Horizonte ouvir e o Brasil: Deus espera frutos da minha vida. Deus espera. Deus espera. Ele não espera fruto dos anjos, de arcanjos. Os anjos querem pregar o evangelho e não podem. Não podem porque eles não têm experiência nenhuma para contar de conversão. Os anjos não têm experiência nenhuma de contar que foram plantados. Mas aqui diz o texto que ele procura frutos e não procura folha. Ele não procura folha. Ele não procura folha. Ele procura fruto. Deus não se satisfaz com aparência, com fachada, com beleza exterior. Ele quer fruto. Ele não quer doutrina sem vida, fé sem obras, palavras sem prática que não agradam o Senhor. A fé cristã, ela não é uma religião. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé não é um conjunto de livros doutrinários. A nossa fé não é um catecismo. A nossa fé é uma fé de relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Ele. Aquela figueira coberta lá de folhas, mas as pessoas, quando chegaram ali, quando o homem chegou, o dono chegou, ele foi procurando frutos, ele só encontrou folha. Só folha. Só folha. Ele tem direito de esperar o fruto. Sabe por que ele tem o direito de esperar o fruto? Porque Ele nos plantou, Ele cuidou de nós, Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos mandou o seu Santo Espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele coloca o seu poder ao nosso dispor, Ele nos capacitou com os dons espirituais. Para que tudo isso? Existem pessoas que querem ter uma fé epidérmica, uma fé apenas de sensações. Mas a nossa fé não é uma fé de sensações apenas, ainda que existem sensações da nossa fé. Ele está buscando o quê? Frutos. Ele está buscando frutos. O propósito de Deus é encontrar em nós muito fruto. João capítulo 15, o versículo de número 8. João capítulo 15, o versículo de número 8.
diz exatamente assim: nisto é glorificado meu Pai. Não adianta, querido, você ficar cantando glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória. Como que você vai glorificar o Senhor? Aqui está escrito: nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. De que forma que vamos glorificá-lo? Em que deis o quê? Fruto. Amém? Fruto? Não. Muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muitos frutos. Será que você pode, querido, hoje catalogar os frutos? Ele não plantou um jardim. Quando plantou o jardim do Éden era diferente, não tinha pecado. Mas agora ele deseja algo fruto. Ele não quer flor, ele quer fruto mesmo. Ele não quer enfeite, ele quer fruto. É isso que a palavra diz. Agora, queridos, a inoperância é um convite ao desastre. Por isso que Jesus contou aqueles 2 episódios lá, igual de manchete desse programa de televisão, ou daqueles jornais que você espreme e sai só sangue. Ou seja, desastre que a torre caiu, matou 18. Do outro lá que o sangue daqueles galileus foi misturado, foi algo tão terrível. Ele está dizendo: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe, a nossa vida só vale ser vivida. Só vale ser vivida dentro de um propósito. O versículo de número 7 diz: pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. A esterilidade não é um mal neutro, mas é desastroso. A figueira só estava tirando força e substância da terra. Em troca, ela não estava produzindo nada. Ela retirava das outras árvores, por meio da sombra, da absorção, o calor, a seiva. Quando nós somos, queridos, estéreis, inoperantes, nós prejudicamos a obra de Deus. Ou você é bênção, ou você é maldição. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou é Cristo, é contra Cristo. A inoperância, a esterilidade são uma negação da fé que professamos. Por que somos crentes? Por que hoje, 18 horas, por que você está aqui? E a pergunta é essa: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Quando eu não dou fruto, eu ocupo a terra inutilmente. Vamos falar? Quando não dou fruto, eu ocupo a terra inutilmente. Quando eu não dou fruto, eu ocupo o lugar inutilmente. Quando a figueira não dá fruto, ela mente, porque ela tem o sinal de fruto, mas não tem fruto. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não dá fruto, as pessoas passam fome perto dela. Quando a figueira não dá fruto, não tem fruto, ela frustra o seu propósito de dar glória a Deus. E eu queria que você levantasse a sua mão direita e vamos repetir: quando eu não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. Vamos começar? Quando eu não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. Segundo, quando a figueira não tem fruto, ela mente,
porque tem folha, sinal de fruto. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome perto dela. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o seu propósito de dar glória a Deus. Quando não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. A nossa vida, nós só passamos aqui uma vez. Nós só passamos aqui uma vez. Nós não temos uma segunda chance de voltar. No dia 19 de maio de 66, há 43 anos, eu me converti. Faz 43 anos que eu sirvo o Senhor. Essa paixão tem dominado minha vida. Desde aquele dia, tudo que eu queria, só uma coisa. E até hoje é isso que domina meu coração. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero glorificar essa paixão. Paixão de alegrar o coração dele. Eu não sou diferente de você. Você decide um arrependimento ou não. Eu escolhi, Senhor, eu não quero passar pela vida de uma maneira inútil. Tudo que eu quero é o Senhor. Minha paixão é o Senhor. Tudo que eu quero é Deus. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Tudo que Ele me deu, eu tenho usado para a glória dEle. Os filhos que Ele me deu, os genros que me deu, a nora, os netos, é o mesmo. Deus me deu talentos. No natural Ele me deu a capacidade de ser comerciante, de fazer tantas coisas antes da conversão. Mas hoje, tudo isso é usado para a glória dEle. Para a glória dEle. Tudo que eu quero é isso. Só Deus. Tive um colega. Esse menino ficou assim tão rico, tão rico. Quando a gente encontra, eu vejo. Mas eu não troco a minha vida pela dele. Eu olho todo o patrimônio que eu tenho, se puder falar assim. Se eu tiver que vender tudo que eu tenho para transformar em dinheiro, talvez vai chegar 800 a 1 milhão de reais. Tudo que eu tenho. É tudo para Ele. Sabe, a vida, ela não é medida por essas coisas. Essa paixão. Deus pode te dar tanto, mas para quê? Ele vai dar para alguns. E eu não vou ficar aí como comerciante, meu ministério é pastor. Mas agora quando você se volta dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, quando eu não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. Vamos dizer? Quando eu não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. Sua vida tem que fazer falta, porque você sempre será essa pessoa frutífera. Quando a figueira não tem fruto, ela mente, porque tem folha, sinal de fruto. Mas quando chega lá, não tem fruto nenhum. Sabe, não é o fato de você carregar a Bíblia que você é frutífero, mas a sua vida, aqueles que estão em sua volta, as marcas que você vai deixando. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono, porque fez nela um grande investimento. Eu vejo os investimentos que Deus está fazendo aqui em nossas vidas. Hoje, igual você ouviu sobre o CFC, esse curso,
É Deus investindo em você, investindo, dando tantas oportunidades, e você pode dizer: não, isso que eu vou fazer, eu quero viver, eu quero ser essa lâmpada acesa, para iluminar outros, para acender outros, eu quero viver. Deus tem te dado saúde para quê? Para você ser o rei da cocada preta? Não, querido. Deus te deu tudo com um propósito. Ele quer frutos. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome perto dela. Quem sabe na sua vizinhança, na sua família, pessoas com as quais você convive, pessoas que te conhecem, pessoas que estão morrendo, sedentas, com fome, com sede, pessoas que ficam lá se entretendo no caminho das Índias, que é o caminho do inferno, sendo que você tem o caminho de Deus, querido. Agora, quando você entra para o caminho das Índias, você precisa se arrepender. É isso que Deus está falando: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, Deus deseja isso, que você seja frutífero. Quantas pessoas em volta estão morrendo de fome? Pessoas vão para as drogas, jovens vão para as drogas, colegas seus da escola estão lá nas drogas, na prostituição. Agora você tem que ser diferente. O apelo do Senhor lá em Oséias é esse, de uma forma assim tão clara. A cada momento em Oséias está dizendo: não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, o que Jesus veio fazer, a mensagem do reino é esta: arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma conversão, é uma mudança total. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o propósito de dar glória a Deus. Querido, dê glória a Deus. Querido, que a sua vida possa sempre dar glória a Deus. Sabe por quê? A esterilidade crônica enseja uma intervenção radical de Deus. E ele diz, olha o verso 7: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruta nessa figueira e não acha. Podes cortá-la. Podes cortá-la. Podes cortá-la. Podes cortá-la. Em João 15, versículo 2, eu quero que você leia comigo. Em João 15, verso 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que não dá fruto, o que ele faz? Corta. Agora o ramo que dá fruto, o que ele faz? Limpa. Não, ele não corta. O ramo que dá fruto, ele não corta, ele limpa, ele investe, ele cuida. Sabe, deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. Quanto mais você começa a dar fruto, ele limpa, ele não vai cortar. Ele não vai cortar, porque você está dando frutos. Está dando fruto, está dando fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Volte para o texto. Ele diz, verso 7: para que está indo ocupando inutilmente a terra? Agora, o Evangelho da Graça nos oferece uma segunda oportunidade. Nós nunca vamos conseguir entender isso. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. É a graça do Senhor. É a graça do Senhor. Ele nos oferece uma segunda oportunidade. Quando Ele diz, podes cortá-la, podes cortá-la, podes cortá-la, porque está ainda ocupando inutilmente a terra. A Bíblia diz, a nossa ótica, às 24 horas, Jesus está o quê? Intercedendo por nós. Às 24 horas,
Ele está à direita de Deus como um advogado. Quando você peca, quando você transgride, é para ser cortado. A palavra diz que temos um advogado que intercede por nós. E como que ele intercede por nós? Naquela hora que você tem que ser cortado, ele intercede, mostrando ao Pai as marcas da cruz. As marcas da cruz. Seu lado, seus pés, suas mãos, sua cabeça. O Senhor diz: vê as minhas mãos, vê as minhas mãos. Temos um intercessor. Podes cortá-lo, porque ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, deixa ainda este ano. O dia de hoje é um dia de restauração, é um dia de volta, é um dia de acerto. Querido, se você se sente seco, vazio, afastado, sem fruto, é hora de você acertar a sua vida com Deus. O filho pródigo, você conhece tão bem a história. Ele hoje oferece esse novo começo para os que estão afastados. Quando você olha para Pedro, depois de caído, de ter negado o Senhor, ao invés de dar o fruto da sua fé, eu amo, eu o conheço, eu sei quem Ele é. Pedro negou de uma forma tão terrível, dizendo: eu não sei quem Ele é, nunca ouvi, não faz parte da minha vida. Mas ele se arrependeu. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, abra comigo, Apocalipse capítulo 2, os 7 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, diz assim: é o último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas o verso 4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas o Senhor disse aqui: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor disse: alguém me ama, meu Pai o amará. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e veremos para Ele e faremos nele morada. Sabe, essa consciência: eu sou morada dele. O primeiro amor é exatamente isto. Você nunca perder essa compreensão. Eu sou morada dele, eu sou morada. Quando ele diz aqui: Senhor, deixa ainda este ano. A eficácia da intercessão de Jesus. Jesus intercede por você como intercedeu por Pedro. Ele conhece as suas frustrações, suas quedas, e Ele ainda clama em seu favor. Põe a mão no coração e diga: Jesus, Ele intercede por mim.
Se eu estou vivo, não é eu que estou falando. Se eu estou vivo, é porque Ele intercede por mim. Só por isso. Só por isso. Só por isso. O perdão de Jesus, o perdão de Deus. Olha o verso 8. Ele porém respondeu: Senhor, deixem desse ano, até que eu escave ao redor dela. Ele põe estrume. Ele diz, ele suspende o castigo que já estava decretado. Ele diz: corta. Mas aí tem intercessão. Querido, quando você pisa na bola, se rebela, naquela hora é para ser cortado. Mas por que você não é cortado? Exatamente por causa da intercessão do Senhor. A palavra diz que quando pecamos, temos um intercessor, temos um advogado, esse que mostra suas feridas ao Pai. Nós merecíamos apenas o quê? Ser cortados. Mas Jesus, Ele intercede. A sua intercessão é eficaz. Ele clama em nosso favor. Quando o perdão vem, o castigo que já estava decretado, Ele diz: deixa ainda este ano, deixa ainda esse ano, deixa ainda mais um ano. Quando Jacó, você vê Jacó tão trôpego, seu próprio nome era Israel, príncipe de Deus, mas em quantos momentos ele era lá o Jacó de novo. Naquela hora a frustração estava ali, mas o Senhor começa tudo de novo. Deus apaga as suas transgressões, Ele não leva em conta os seus pecados, mas não menospreze a paciência e a bondade de Deus. Não menospreze a longanimidade do Senhor. Veja o investimento de Deus para a restauração aqui da sua vida e nesse caso. O versículo 8 ele diz: até que eu escave ao redor dela, Ele põe estrume. Deus, Ele não apenas oferece o perdão a você, Ele investe em você. E como Ele investe a você, Ele diz aqui: até que eu escave ao redor dela. Faça assim com a mão. É preciso abrir sulco. Vamos fazer assim: escavar, abrir sulcos. Isso dói, isso fere, isso mexe, corta raízes, desinstala muitas coisas acomodadas. Nós não gostamos de ser escavados, nós não gostamos. A palavra diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que é sondar? Num jardim normalmente tem assim pedras. Sondar é quando você move aquela pedra, e quando você tira aquela pedra que está ali já há 10 anos, você vai ver que está assim cheia de minhoca, cheia de vermes ali, cheia de tantos bichinhos ali, aquela coisa assim tão nojenta. Mas o que acontece? O sol, os raios do sol incendindo ali, purifica aquele lugar. Escavar em volta. Quem sabe a figueira não está dando frutos, porque ela está tão contaminada, tão contaminada. Quem sabe aquele namorado contaminador que você tem, quem sabe aquele amigo que é a contaminação da sua vida, quem sabe aquele negócio escuso que você está envolvido com ele, aquilo que está ali secando, por isso que não tem fruto. Mas ele diz: vamos cavar, vamos tirar, vamos fofar, até que eu escave. Nós não gostamos muito disso. Nós não gostamos assim: não. Escavar, isso dói mesmo. Agora o que Jesus diz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que adianta viver, mas ter uma vida inútil?
que adianta ser casado, mas ter um casamento ruim, desgraçado? O que adianta? Ah não, não falo como, não é isso, precisa ter um casamento bonito e direito. Mas ele diz, e ponha adubo. Como que Deus revitaliza nossas raízes? Pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela comunhão, pelo testemunho. Querido, não jogue fora esses recursos de Deus. Não jogue fora o que Deus está fazendo. Eu vejo reuniões como esta. Eu respeito todas as igrejas, amo meus irmãos, mas muitas vezes eu fico tão preocupado, porque muitas vezes não vejo nem pastores com a Bíblia aberta mais para pregar. Não existe nada que mais possa adubar do que a palavra de Deus, essas verdades. Deus está dando, queridos, a nossa vida, e nesses 31 dias de jejum e oração, queremos estar vivendo a gosto de Deus. E o que é viver a gosto de Deus? É o que dá gosto para Deus, é o que traz alegria para Ele, são frutos. Deus está nos dando uma nova oportunidade, ser uma igreja viva, sã, alegre, acolhedora, uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária. Deus está querendo. As oportunidades passam. Hoje eu liguei para uma irmã Maria do Carmo. Essa irmã está passando um momento tão delicado. Orei com ela. Seu filho casou ontem, um casamento lindíssimo, lindíssimo. Depois do casamento, a festa. Os noivos, agora casados, foram para a festa. E na festa, o filho, 30 anos, teve um infarto fulminante. E o sepultamento será amanhã. Aquela irmã só pôde dizer, querida, chorar. Nós só temos o hoje, queridos. Somente hoje. Ele foi procurar fruta e não achou. Pode cortar. Na nossa vida, eu não estou falando a respeito do moço, estou falando aqui conosco. Como que é tão necessário esses 30 dias? Nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. Nós queremos alegrar o Senhor. Queremos viver a gosto de Deus, ou seja, aquele que traz alegria para o Senhor. Deus está dando uma nova oportunidade no seu casamento, na sua relação com seus pais, com seus filhos. Deus está deixando você vivo, exatamente porque Ele tem esse propósito para a sua vida. A necessidade de voltarmos ao primeiro amor. A porta do arrependimento ainda não se fechou. Esse é o grito, é o soluço do coração de Deus. A paciência de Deus tem limites. Existe uma oportunidade final. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Deus, queridos, Deus ainda traz o julgamento, mas Ele não o anula se não houver arrependimento. Deus sempre deu chances ao homem para se arrepender antes do juízo. Foi no dilúvio, houve a arca. Foi em Sodoma, foi em Nínive. Será na segunda vinda do Senhor, sempre uma chance. Jesus disse que o machado
João Batista proclamando: já está posto a raiz das árvores. Se deixarmos passar as oportunidades, se endurecermos o nosso coração à voz de Deus, se continuarmos omissos, inoperantes, estéreis, nós mesmos, irmãos, estaremos lavrando a nossa própria sorte. Seremos arrancados da vinha de Deus. Se rejeitarmos a restauração, se rejeitarmos, o juízo será inevitável, inapelável. E é tão interessante que toda parábola Jesus conclui. Esta parábola não. Sabe por quê? A conclusão dela você decide. É você que decide. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Quem vai decidir aqui é você. Se você se sente, querido, uma figueira estéril, cortada, seca, o Deus de milagres pode fazer de você algo novo, para você frutificar, como fez a vara de Arão seca, florescer. É isso que Deus quer fazer. Se até hoje você tem percebido que tem vivido uma aridez, ou quem sabe você já foi frutífera, mas permitiu ser contaminado por outros, hoje é o dia de você ter os seus olhos abertos e saber que existe alguém que está intercedendo por você, que você é o único amado, querido por Ele. Ele tem investido em você, Ele tem feito melhor, Ele te plantou na sua vinha para você dar frutos. Você está no mundo, mas não é do mundo. É diferente, para você ter frutos, e frutos para a glória dEle. Sua vida é tão preciosa que custou o preço do sangue que o Senhor derramou. Vamos nos colocar em pé. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Ana Paula escreveu uma música tão linda que está no livro de Jó. E nós vamos cantar essa música agora. Começa dizendo: a esperança para o ferido. Vamos colocar a música aí na tela. A esperança para o ferido. É do CD Águas Purificadoras. Ao cheiro das águas florescerá. Nessa noite, eu sei que o Espírito do Senhor, esta água da vida, de uma forma tão intensa, virá sobre você e sobre o seu coração. Mesmo quando você não entende tantas coisas, como que eu mencionei ontem do filho querido da nossa irmã, eu sei que Deus está trazendo ao coração dela, da sua família, da esposa, tudo consolo. Mas tudo isso serve para cada um de nós como uma oportunidade. Eu tenho hoje, e no meu hoje eu quero viver para o Senhor. Você, querido, que se sente assim ferido, sem frutos, você que tem vivido momentos assim delicadíssimos, esta é a hora de você receber esse milagre de Deus. Ao cantar com a Mariana, nós vamos cantar. Você na sua casa vai cantar esta verdade. Nesse tempo a gosto de Deus, Deus quer que você esteja totalmente dele, para Ele. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer.
nós trazemos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Espírito Santo de Deus, vem sondar os nossos corações. Se na sua vida, meu querido, você precisa de trazer perdão, libere ao Senhor, libere palavras. Oh Deus, Espírito Santo, aquele que traz o genuíno arrependimento aos nossos corações, nós te pedimos, Espírito Santo, venha trazer a memória de cada um aqui, onde foi que você caiu, onde foi que você deixou de amar ao Senhor, quando foi que você trouxe alguma mentira. Oh, abre o seu coração como se você estivesse aí no seu quarto, você e Deus. Diga, abra o seu coração, peça perdão. Ele te ama, Ele te aceita como você está. Oh, abre o seu coração, querido. Deixe o bálsamo, o perdão do Senhor te envolver, te abraçar. Espírito Santo, vem. Jesus. Nós queremos te honrar com a nossa vida, Deus. Queremos te honrar com a nossa motivação, com o nosso coração, Senhor. Frutificar, te alegrar, Senhor. Eu te convido a levantar as suas mãos o mais alto que você pode. O amor do Senhor está aqui. Ao cheiro das águas brotará. É a sua história. Se renovará. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Diga pro seu irmão assim, ó. Vamos cantar. Não cessarão os seus frutos. Olhe nos olhos do seu irmão e diga isso. Não cessarão os seus frutos e viverá. A igreja viva, cheia de frutos, honrando a ti, Senhor, e viveremos. Não cessarão seus frutos e viverá. Você é quem decide arrependimento ou morte. Em Amós, o grito do coração do Senhor foi este: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Nessa noite, o Senhor tem nos chamado. Avivamento não é apenas algo emocional. Avivamento desemboca em mudança de vida, em consagração ao Senhor, é uma entrega tão absoluta. Nesses 31 dias de oração e jejum, Deus está curando o seu povo, curando a sua igreja. Curando por quê?
nós queremos e haveremos de ver, somente aqui na Igreja da Lagoinha, 10% dessa cidade, na primeira etapa, servindo o Senhor, honrando o Senhor. Queremos ver esse local, um local tão cheio da glória do Senhor. Queria pedir que só os que foram ao impacto viessem até aqui à frente. Os anjos não precisam vir, só os decididos virão aqui. Queria que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração. Olhe para mim. Você que tem ouvido tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não se entregou a Jesus. Ou quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, tinha prazer em viver com Ele, você até frutificava, mas você permitiu que no solo as suas raízes fossem contaminadas, talvez pela maledicência, por palavras erradas. Pessoas assim, instrumentos de Satanás, envenenaram você, envenenaram. E hoje os frutos murcharam. Quem sabe você está na sua casa assistindo, sendo que podia estar aqui. Muitas vezes você que antes era tão cheio de frutos e hoje tem apenas saudade. Nossa vida é a graça do Senhor. Pode cortar, mas Jesus diz: não, uma nova chance. Ele vai florescer. Nessa hora você está vendo chegar aqui pessoas que até 72 horas atrás não tinham encontro com Jesus, e elas tiveram esse encontro maravilhoso com Ele, ali no Impacto Vida. Você, meu irmão, poderia estar enviando para o Impacto, quem sabe seu tio, seu primo, aquele colega de serviço, mas muitas vezes você diz: não, daqui a pouco, outro dia, outra vez. Mas você pode fazer diferença nas vidas. Você pode fazer diferença nas vidas. Estes que estão aqui estão agora salvos, perdoados, transformados, porque alguém investiu neles, porque alguém disse para eles irem. Mas você pode, meu irmão. Você, meu irmão, olhe para mim. Você, aos olhos de Deus, não diz que foi plantado na videira 40.000 figueiras, foi plantada uma. Sabe por quê? Deus olha para nós como se só nós existíssemos. Deus olha para nós como se só nós existíssemos. Deus olha para você como se você fosse o único membro da Igreja da Lagoinha. Não foi plantada ali duas, foi uma só. Deus olha para você como se você só você existisse. E nessa hora, esse testemunho, eu quero que vocês vejam esse testemunho. O que está acontecendo aqui, essas vidas estão. Sabe, todas as vezes que você, meu irmão, retém seus dízimos, suas ofertas, isso não traz glória para Deus. Mas quanto mais você investe, mais frutos são também alcançados, porque só aqui nós temos 126 ministérios distintos. E o sonho de Deus, de ver você, meu irmão, tão cheio de alegria, tão cheio de frutos, aquela paixão pela Bíblia, paixão de frutificar, de não ter apenas folha, mas muitos frutos para a glória de Deus. Antes de orarmos por eles, eu queria que vocês olhassem para lá. Volta, porque eu quero que vocês vejam esse rostinho, porque você vai se acostumar com eles. Eles estão aqui porque você tem investido, irmão, porque você tem dado o seu melhor, meu irmão. Pastora Dinamarce, toda uma equipe tem se dado para que toda semana pelo menos 100 pessoas cheguem ali. Nessa semana nós vamos fazer esse impacto só com as crianças que não têm Jesus. Ou você vai mandar uma criança, ou você vai passar ali na tenda, vai investir para que uma delas possa ir. Mas nós queremos ver. Mas agora eu quero que você ponha as mãos sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração que eles fizeram, mas eu quero que você faça essa oração como se você não fosse uma pessoa convertida ainda. Ore comigo, com as mãos no seu coração, dizendo assim:
Senhor Jesus, nesta hora, eu abro o meu coração. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso desesperadamente da salvação e do perdão. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que andei contigo, mas me desviei. Eu que era frutífero e hoje me sinto tão estéril, longe do Senhor. Eu quero voltar na certeza que eu serei recebido. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar só por você. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e que hoje volta aos caminhos dele, eu vou pedir que aí no seu lugar, na segunda galeria, na primeira ou aqui no térreo, que você se manifeste levantando bem alto uma das suas mãos. Levante bem alta a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele. Enquanto vamos cantar, eu quero voltar ao início de tudo. E o início de tudo é você ter a vida de Deus na sua vida. Levante bem alto a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele. Então eu vou pedir algo agora. Nós vamos orar por você, mas aqui à frente eu vou pedir que você saia do seu lugar. Eu estou vendo a segunda galeria, na última cadeira, lá atrás, junto à parede, mãos levantadas. Você vai sair de onde você estiver, ele vai vir aqui e nós vamos orar por você. Os crentes agora vão começar a frutificar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte se ela tem Jesus. Se não, traga ela à frente. Esta é a hora de Deus para a vida dela. Vem, vem. É o tempo da volta. É o momento de você voltar. Vocês que estão aqui à frente do impacto, virem para mim. Cheguem bem pertinho. Cantem o que está passando ali. Vem. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, é a hora de Deus para você. Seja um homem, uma mulher, uma criança. Vem, vem, vem. Pode vir.